O ateliê do gravador ganha uma forma própria única quando o trabalho que nele se faz transforma os procedimentos em conhecimento e ações específicas. Função, tempo, espaço, imagem e técnica ganham um indissolúvel típico da necessidade intransferível num trabalho que pede um espaço físico e um espaço mental. A oficina, além de ser o local do exercício da materialidade, passa a torná-la a parte visível de uma reflexão laboriosa. Os procedimentos não são mais simples acumulação de meios, e sim sedimentação do esforço de tradução da poética em materiais e de matéria em fonte de invenção. Como se o artista pudesse operar por oxímoros todo o tempo. Quanto mais visível, mais silencioso, quanto mais retórico, menos claro. O ateliê, independente de sua escala, simplicidade ou sofisticação de equipamentos, é o lugar privilegiado para o artista, onde se alternam os planos de conhecimento e os da construção, que neste caso arregimentam os meios da gravura, seus processos, sua história, para a construção de objetos. A forma do objeto é uma expansão, uma emissão que tem raízes nas necessidades. Esta forma tende a migrar para outras, numa elaboração que muitas vezes acaba por transformar a necessidade de origem. Enquanto umas se constroem, outras se volatilizam, numa alternância sem fim, um estro sem escritura. O ateliê do gravador de hoje é tributário de um outro em suspensão, que reverbera de maneira especular os instrumentos e objetos usados e feitos nesta linha tensa da tradição, como possibilidade de investidura via as propriedades da operação poética. Como o barco dos argonautas, a ferramenta é sempre outra sendo a mesma. A gravura, com sua força poética e persistência, imprime mais que formas no papel, deixa marcas no tempo e no pensamento. É uma honra receber Luiz Cláudio Mubarak, um dos grandes mestres da gravura no Brasil. Formado pela ECA USP em 1982, ele aprendeu com nomes como Evandro Carlos Jardim e Regina Silveira e construiu uma trajetória que une criação e ensino, deixando marcas na FAAP, na ECA USP e no Museu Lazar Segal. Com uma obra que transita entre o tradicional e o contemporâneo, explorando o corpo, a história e a inovação, Mubarak é um verdadeiro alquimista das técnicas, da gravura em metal à manipulação digital. Neste encontro, mergulhamos em sua rica trajetória e em sua visão singular sobre a gravura. Seja bem-vindo, Cláudio, e obrigado por compartilhar conosco a profundidade de sua arte. Eu que agradeço. Cláudio, começando no início, como a arte entrou na sua vida? Houve um momento ou pessoa específica que despertou esse desejo em você? Bom, olha, acho que são dois momentos que foram muito marcantes para entender um pouco a trajetória que eu tenho, né? A primeira, eu era muito menino, tinha 13 para 14 anos, e eu tinha aulas, eu sou do interior de São Paulo, de desenho geométrico com a professora Jurema Calil. E ela dava as aulas que tinham que ser dadas, né, sobre triângulos, sobre polígonos, sobre, enfim, toda aquela coisa ligada à geometria. E eu já gostava muito dessa parte, né? Só que ela havia feito, acho que, alguns cursos sobre arte e tal, e ela resolveu, por conta própria, incluir algumas aulas que ela chamava de aulas livres, nas quais ela nos colocava situações para que nós pudéssemos desenhar, pintar, inclusive, e tal, de maneira também totalmente livre. Eu nunca tinha feito isso na minha vida e eu comecei a me interessar muito por essa história, né? Eu não tenho nenhum vínculo na minha família com nada que tenha a ver com as artes plásticas, né? E foi através desse estímulo que ela nos proporcionou que eu comecei a me interessar. Ela percebeu que eu estava muito interessado
e ampliou todo esse estímulo, me emprestando alguns pequenos livros sobre artistas e tal. Nesse mesmo período, estava sendo publicado pela editora Abril Os Gênios da Pintura. E eu liguei uma coisa com a outra e comecei a comprar os fascículos, né, que se comprava em bancas de revista. Isso foi criando uma espécie de um ambiente onde as artes passaram a ser, para mim, algo absolutamente fundamental. Então, eu comecei a cultivar essa história e tive uma decisão interna, assim, muito clara, aos 14 anos, que eu queria fazer da arte a minha vida. 3 anos mais tarde, com 16 para 17 anos, mais ou menos, eu fui participar de um festival de inverno de Minas Gerais, que naquele ano não aconteceu em Ouro Preto, mas aconteceu em Belo Horizonte. E eu me inscrevi nos cursos de pintura, que na verdade para mim a arte era desenho e pintura, até então, né? Que foram dados na Escola Guinhard. Chegando lá, os cursos de pintura estavam muito cheios, eu fiquei um pouco chateado com a situação, tinha muita gente e tal, e eu acabei passando por um ateliê que tinha uma pessoa em volta de uma pedra, falando sobre a pedra, ensinando 5 pessoas só, ao invés de 50 tinha 5 pessoas. Eu entrei, perguntei o que era aquilo e fiquei sabendo que era litografia. Bom, a partir disso eu entendi que existiam coisas além do desenho e da pintura. Essa pessoa que me deu as primeiras aulas de gravura, e no caso especificamente litografia, é a Lotus Lobo. Eles faziam muito no Rio. Bom, quando eu entrei no curso de artes da ECA USP, eu já tinha então esse viés, né, que havia sido despertado, e um interesse muito grande de desenvolver as outras técnicas de gravura. Foi aí que eu acabei então conhecendo o Evandro Carlos Jardim, a Regina Silveira, e nunca mais saí disso. Estou até hoje fazendo essas coisas. Como foi sua formação na ECA USP? Existe algum professor ou colega que marcou sua trajetória? Eu acho que tem sim, alguns nomes que são difíceis de não citar aqui. Os 2 mestres que eu já citei, o próprio Evandro Carlos Jardim e a Regina Silveira, foram muito importantes, mesmo porque eles tinham, e têm, né, até hoje, posições que não concordam às vezes inteiramente, mas os 2 têm um sentido ético muito profundo. Isso é muito importante quando você está na sua formação mais primeira, assim, né? E eu tive grande chance também de ampliar esses meus interesses por conhecer, logo no primeiro ano que eu estava lá, o Marco Butti e a Madalena Hashimoto, que se tornaram colegas e hoje são meus amigos há 40 e poucos anos já e tal, que também se dedicavam fundamentalmente à gravura, né? Então eu acho que pensando nesses 2 polos, quer dizer, eu tinha colegas que estavam inteiramente dedicados ao que eu também estava, né? Professores que tinham uma calibragem muito especial para te ensinar coisas, né? Foi se criando ali um ambiente que eu acho que foi fundamental também para o tipo de formação que eu vinha a ter, né? Que era não só uma formação escolar, mas uma formação que irradiava para outras áreas do próprio conhecimento, né? Entendendo uma série de questões que depois passaram a ser fundamentais quando a gravura deixa de ser só uma arte da reprodução e ela começa a ter conexões, né, com outras áreas do conhecimento e a cumprir papéis também que não são só os mais habitualmente situados nela, né? Quais sejam os mesmos ligados às edições e reproduções nesses séculos em que ela atuou com muita intensidade, né? Cláudio, teu trabalho tem uma forte conexão com a tradição da gravura. Então, como foi seu encontro com essa linguagem? E o que a fez tão especial para você? Eu acho que isso tem como fonte fundamental alguns conceitos que me foram apresentados pelo Evandro Carlos Jardim, que é meu mestre, né? Não tem como não reafirmar isso constantemente. Quando ele desenvolveu, né, nas suas muitas aulas, uma ideia de que a gente talvez pudesse ter uma ideia de tradição um pouco enganada, quando imaginava que a tradição seria fundamentalmente a sedimentação, a cristalização de uma série de valores, né, que deveriam ser repetidos, que deveriam ser perpetuados, que deveriam ser consagrados. Ele usava uma imagem que, inclusive, eu acho que é uma frase que vem do expressionismo alemão,
que dizia que a tradição é importante quando ela de fato se torna uma fonte de irrigação, ou seja, quando ela existe para transformar, né? Então você parte dessa visão onde a história tem um centro muito importante, porque é ali que tem uma vibração profunda, né? E que possibilitaria as metamorfoses, as grandes transformações. Então a tradição deixa de ser, né, essa cristalização e passa a ser uma espécie de transmissão, palavras do próprio Evandro, de energia vital, de fonte de vida mesmo, né? Então o que advém disso é uma outra ideia muito importante para mim, de que o que a gente chama de técnica também, né, não repousa nessa tradição como uma espécie de manual de decantação de procedimentos, ferramentas, enfim, métodos. Isso existe, obviamente, mas, na verdade, o que existe de fundamental junto a essa fonte de transmissão é uma ideia de que técnica é história, ou seja, história e técnica são uma coisa só, né? Então isso faz com que, quando você se defronta com algum artista do passado que te interessa profundamente, ao ter contato com as qualidades técnicas dele, você vai ter um contato com um novo sabor da própria história, ou seja, a história começa a se revolucionar todo o tempo, né? Ela não é, de novo, só um acúmulo, só uma série de adições que vão sendo arquivadas, mas ela se torna essa fonte viva, né, borbulhante, né, e sempre a ponto de produzir novos fatos, novas ideias, novas coisas e assim por diante, né? Então, a história é uma coisa absolutamente viva, né? Cláudio, seus trabalhos revelam uma relação intensa entre gesto e linha. Como você desenvolveu essa abordagem na gravura? Bom, são perguntas muito fundamentais, estou adorando isso, porque, na verdade, a ideia de linha também, né, ela se expande quando você começa a entender que a linha é muito mais uma projeção, no sentido pleno dessa palavra, do que um instrumento de delimitação, né? Então, você começa, nas palavras do próprio Flávio Mota, a pensar o desenho além da linha, né, ou aquém da própria linha, ou seja, as formulações que o próprio desenho e o ato de desenhar nos trazem, né, elas não estão só ligadas às artes plásticas ou visuais, elas estão ligadas ao nosso cotidiano. Então, o desenho e o desenhar são formas muito ativas, né, de elaboração, de reelaboração de pensamento no sentido mais amplo possível. Desse ponto de vista, o gesto é um instrumento, né, tão profundo quanto qualquer outra ferramenta, porque ele é também uma espécie de prolongamento dessa projeção, né? Desse ponto de vista, então, a linha seria muito mais o resultado de um grande desejo de mover-se, né, de mover-se também pela emoção, não só pela inteligência, né, do que mais isso do que um vocabulário que você aprende, que você depois dinamiza de um certo jeito e que você pode criar estruturas quase que gramaticais e assim por diante. Ou seja, a linha pode ter até alguma gramaticalidade, mas ela não chega a se configurar como uma sintaxe, no sentido de que ela pode se repetir candidamente, né? A linha tem sempre esse vetor ligada à própria pulsão, né? Então ela é fundamentalmente algo que vem do gesticular, né? Seja ele físico ou seja ele no plano do pensamento poético, do pensamento reflexivo. Cláudio, você costuma ver o processo da gravura como um diálogo entre a matéria e o artista. Como essa interação acontece no teu trabalho? Matriz, né, vem da palavra mater, que quer dizer a um só tempo matéria e mãe, né? Então eu acho que tem essa conjugação muito bonita de que a matriz não só evoca, né, a sua prole, ou seja, ela pode ter muitas proles, mas também ela tem uma profunda dependência das suas materialidades, né? Então, quando você escolhe, não sei se a gente escolhe, mas quando você decide que vai usar um certo tipo de matriz, ou muitos tipos de matriz, né,
talvez isso aconteça porque você está se dirigindo a uma vibração que é muito diferente quando isso se dá a partir de uma relação, de um diálogo com uma placa de cobre ou com um sistema digital ou com um filme fotográfico analógico, ou, enfim, qualquer tipo de materialidade que se distinga, né, ela vai também distinguir vocações poéticas, né, que são próprias dessas materialidades. Então, para mim, não existe uma condução linear no sentido de que uma ideia poética escolhe um certo tipo de terreno onde ela vai se expressar, e aí ela pode virar pintura, ela pode virar água forte, ela pode virar escultura, fotografia ou algo que valha. Eu busco uma coisa que talvez não seja o contrário disso, mas que tenha uma tensão um pouco mais pulsionada, digamos assim, entre o que a matéria na qual eu navego, né, já comporta, já tem muito a dizer, inclusive, e quais as relações que eu posso estabelecer com essas vibrações particulares, né? Então, as materialidades, elas são tão importantes quanto as ideias, no fundo é isso. Existem temas recorrentes em sua obra, como a paisagem e o corpo. Como esses elementos ganharam espaço na sua poética? Bom, tem uma coisa, para mim, foi ficando muito interessante. Quando eu comecei a fazer os meus estudos sobre a história do desenho e tal, né, chega uma hora que você aprende, que você vai ler lá muitos livros importantes sobre isso, que o Renascimento, né, criou os gêneros artísticos. E esses gêneros artísticos, eles começam com uma espécie de rebatimento de uma estrutura de pensamento ligada à retórica. E eles têm uma ordem hierárquica. Então, o gênero maior seria o gênero da história, ou seja, a pintura de história. Quando você reporta, através da pintura, os grandes fatos políticos, os grandes fatos religiosos, os grandes fatos históricos, né, de maneira geral, sejam eles mitológicos ou civis, né. Depois você vai ter uma série de outros gêneros que já são um pouco mais abaixo desses, mas são tão importantes quanto a figura humana e, portanto, o retrato, as cenas de gênero, ou seja, as cenas ligadas ao cotidiano, e depois os gêneros baixos, os gêneros menores, da paisagem e da natureza morta. Tá, aí fiquei pensando, né? Os próprios livros dizem que esses gêneros foram se desmanchando ao longo da história, né? Que nos séculos seguintes, XVI, XVII, XVIII, XIX, essa conceituação, né, ela vai se desmanchando totalmente, até que no século XIX não existem mais gêneros nesse sentido hierárquico. Talvez as academias de belas artes tentassem manter isso ainda, mas depois de um certo tempo isso se desmancha completamente. E um dia me veio a ideia, sem dúvida, né, que como gêneros históricos, como estrutura hierárquica, isso não existe mais ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento. Mas será que como pensamento fundamental não se manteve alguma coisa que tem a ver com as espacialidades? Então, o gênero de história, por exemplo, claro que ele não é mais a comemoração dos grandes fatos, mas quando eu penso nas questões políticas, a obra do Anselm Kiefer não navega nesse tipo de estrutura, né? Não são grandes fatos, não são grandes estruturas. A paisagem, por sua vez, além de ser um gênero que funcionava como uma espécie de ambiente, de cenário e tal, ela também trata dos grandes espaços, os espaços infinitos, né? A figura humana é o gênero mais do psíquico, né? É aquilo que diz respeito à nossa maneira de se pensar, né? De nos pensarmos, de estabelecermos através das imagens, das figuras também, essa relação de autoanálise, né? A natureza morta, é claro que ela não existe mais como também um gênero que é dedicado aos objetos de cena e tal, mas ela também é o gênero da análise pontual dos objetos, da vida silenciosa dos objetos e assim por diante. E desse ponto de vista eu fico imaginando, os gêneros subsistem, né? Então eu fui entendendo que para mim
existe uma espécie de conflagração entre dois desses gêneros essenciais, não históricos, obviamente, que são a figura humana, né, por toda essa questão psíquica que ela carrega e que as estruturas por ela desenvolvidas carregam, né, e a paisagem enquanto um espaço que, por ser grande demais, né, passa a nos interessar pelos fragmentos. Não sei se eu fiz uma viagem muito extensa, mas, na verdade, a ideia é essa, né, de como é que eu lido com algo que eu sei que não termina, né, com algo que eu sei que termina, né, ou seja, a nossa única certeza é que nós uma hora terminamos, né. É um pouco esse jogo que tem me interessado bastante.